Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 6 de João, um capítulo bem difícil, bem duro, mas vamos que vamos, porque aqui a gente não perde nada. Esse é um canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia, sempre sequencialmente, para a gente não perder nada, para a gente não considerar mais ou menos importante uns ou outros, para a gente, até quando Deus não falar, a gente ainda estar ali querendo aprender, até o dia que Ele vem e se revele através de um capítulo, de um versículo, né? Então, esse canal aqui tem como esse propósito. Foi assim na minha vida e eu oro para que seja assim na vida de vocês, para que o Senhor venha e entre com revelação, a ponto de quando isso acontecer, você não ficar mais o mesmo. Fazer como Pedro falou aqui nesse capítulo, né? Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe que cada palavra da Bíblia, cada capítulo, cada versículo, cada palavra mesmo, cada caractere, seja algo que entre como vida eterna, como fonte de vida, como espada de dois gumes que penetra entre juntas e medulas, como rocha que esmiuça a penha, não, como espada que esmiuça a penha, enfim, é isso. Então, o propósito deste canal é esse. Se você está chegando aí, seja bem-vindo. Aqui é esse o objetivo, então eu sempre gosto de ler todo o capítulo e aí depois a gente passa para algumas considerações, caso dê tempo. E é isso, sem muitas delongas, vamos começar orando e a gente então parte para a leitura deste capítulo, que além de longo, ele é um pouquinho mais denso, mais difícil, assim, é bem difícil, aliás. Na hora que eu li, eu falei, eu não consigo também. Mas enfim, hoje eu já estou aqui de novo, e eu quero estar amanhã de novo, e depois de novo, aqui, né, na presença, aqui lendo, aqui, sabe? Enfim, buscando. Bora orar, que eu já falei demais. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por mais uma semana que se inicia a partir de hoje. Que seja um novo tempo, uma nova história, uma nova vida na vida de cada um aqui. Que seja uma vida entrelaçada sua, com a convicção, Deus, de que o Senhor tem as palavras de vida eterna, que não importe o que estejamos passando, vivendo, mas o Senhor é a pessoa mais importante da nossa vida, é onde nós queremos estar, buscar, que nós te busquemos em todo o tempo como fonte de vida, como água viva dentro de nós a jorrar. Em nome de Jesus, capacita-nos, abra o nosso entendimento para a leitura deste capítulo de hoje. Abençoa a minha voz, a minha fala aqui, em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim, gente, depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu o monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos de gastar mais de 200 moedas de prata. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então, todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade.
Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. De tardinho, os discípulos de Jesus desceram até o barco, subiram num barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco, ficaram com muito medo. Mas Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Então, eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. No dia seguinte, a multidão que estava no lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. Enquanto isso, outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão, depois que o Senhor Jesus ter dado graças. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. Eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as escrituras sagradas. Do céu ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu: Parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai que me enviou, e eu o ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com eles vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu. E quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer?
Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. O Pai, que tem a vida, foi quem me enviou. Por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram: O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: Vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: Foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: Será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Jesus disse: Fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é o diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Vamos. O que rola, gente? João aqui, ele traz um episódio muito comum nos outros evangelhos, porém de um ponto de vista totalmente novo e diferente. Aqui João, ele nos mostra, o João que é o escritor desse livro, tá gente? O autor aqui dessa parte. Então João nos mostra que após Jesus multiplicar os pães e os peixes, o povo então começou a procurar ele para fazê-lo rei. Por quê? Cara, esse homem vai dar bom. Olha o que ele fez. Ele não é nada e ele já fez isso por nós. Imagina ele rei. Ele vai salvar, ele vai libertar, ele vai nos dar essa nação de novo. E aí, eu vou focar em um só ponto porque eu tenho 2 minutos. Então eu quero focar aqui nessa parte. Eu tenho várias partes, né? Mas enfim, vai dizer assim: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim de modo nenhum. Mas eu já disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. É verdade que Jesus tinha feito aquilo. E aí, a partir de então, aquele povo começou a correr atrás dele. Ele estava no monte, eles iam para o monte, ele estava do outro lado do lago, eles iam para o outro lado do lago. Meu filho, você não escapa de nós. Sabe, eu não vou nem comparar com um político hoje em dia. Vou comparar com o André Mendonça. Sabe o André Mendonça, ele tá no auge, né? Esses dias eu li O Homem Mais Poderoso do Mundo. Aí ontem minha mãe e eu estávamos conversando e ela virou e ele falou: todo mundo endeusando o tal do André Mendonça. Se ele comete um deslize qualquer, o povo, desce além e faz o quê? Então foi isso que Jesus fez aqui. Jesus virou e ele falou assim: tem uma parte, essa última parte aqui, vai virar e vai falar assim: Jesus disse isso porque sabia que desde quem ia crer nele, quem também ia traí-lo. Ai, meu Deus. O Espírito de Deus, o ser humano, eu não vou achar.
Saco. Mas enfim, Jesus vira e ele fala: vocês querem do meu pão, né? Do pão que eu faço milagre. Mas eu quero ver quem vai comer da minha carne e do meu sangue quando eu estiver sofrendo numa cruz. Se só com umas palavras Jesus botou meia dúzia deles para correr, o que dirá quando eles vissem ele crucificado, pagando ali, sabe? Então, às vezes as pessoas elas estão correndo atrás e, enfim, dando moral e buscando as pessoas só quando elas estão numa boa fase, só quando elas podem te dar algo, né? Mas quando é para seguir, ir no caminho junto com você, né? Elas correm, né? Passar por momentos difíceis, algumas, né? Outras não, como diz Pedro. Como é, para onde a gente vai seguir agora? A gente não tem mais como, sabe, buscar outra coisa. O Senhor é quem tem as palavras de vida eterna. Então cabe a nós, sabe, gente, ter esse discernimento, sabe? Eu tô com Jesus só na minha fase boa, sabe? Ou quando tá tudo ruim, ele tá provendo. Ou eu realmente amo Jesus. É isso. Amém? Meu tempo se esgotou, já até passou. Deus abençoe. Tchau, tchau.